O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando saem a passear, levam a égua Pocotó. A gente traz esse texto hoje para análise à luz da psicanálise lacaniana. E é uma quadrinha popular que, embora simples, ela tem sua estrutura de rima infantil, que ela oferece mesmo assim um material rico para a leitura lacaniana sobre o desejo, a alteridade e a função do terceiro na dinâmica subjetiva. Aqui nós vamos fazer, tentar fazer uma análise dos papéis de cada personagem para iniciar esse vídeo, sobre essa ótica lacaniana. Primeiro o jumento e o cavalinho, né? No imaginário, eles estão aí no espectro do imaginário e espelhamento. Lacan ele postula que o estádio do espelho é o momento em que o sujeito se reconhece em uma imagem externa, criando uma relação de transitivismo e dualidade. A relação dual, veja bem, o jumento e o cavalinho representam a relação A e A. Eu e o seu semelhante. Eles nunca andam sós, porque o que denota uma dependência imaginária, mútua. Não há diferença, né? Não há diferença subjetiva clara entre eles. São parceiros de uma completude narcísica, onde um reflete o outro. A ilusão de unidade também está presente, o fato de serem dois animais de carga semelhantes, mas com nomes distintos. Sugere a tentativa do ego de se manter coeso através da presença constante de um outro que valide a sua existência. A égua Pocotó, que é um outro elemento, né, que está também nesse texto, ela é o quê? Ela é o objeto e a função do terceiro. A entrada da égua Pocotó, ela rompe a simetria especular entre o jumento e o cavalinho. Na psicanálise lacaniana, para que o sujeito saia da alienação do espelho entre a ordem do simbólico, é necessária a mediação de um terceiro elemento. O objeto, ou seja, a causa de desejo, que é a égua Pocotó, não é apenas acompanhante, ela é o que causa o passeio. Ela representa o objeto petit, petit A, aquele resto que falta na relação dual, que impulsiona os sujeitos, o jumento e o cavalinho, ao movimento. Eles saem para passear, levando-a, indicando que a presença dela é o que torna o deslocamento possível. Que interessante, né? O nome do pai, que é função simbólica. O epíteto Pocotó funciona como um significante que nomeia a função, enquanto o jumento e o cavalinho são genéricos, a égua tem um nome que remete ao som do galope, o ritmo, representa aí o ritmo, a lei, a cadência, a batida. Ela introduz a ordem na caminhada. O sair para passear também é um dos elementos que está lá no texto. Na cadeia significante, o ato de passear ele pode ser interpretado como o próprio deslizamento da cadeia significante. O desejo é o desejo do outro. O jumento e o cavalinho não passeiam por vontade isolada, mas em função da presença da égua. O desejo aqui não é biológico, necessidade, mas é estrutural. Esse desejo ele é estrutural. A impossibilidade da solidão também é trabalhada nesse texto, com a frase eles nunca andam só, nunca andam sós. Confirma a máxima lacaniana de que o sujeito, isso é muito importante, que o sujeito é sempre habitado pelo outro. A solidão é impossível porque o sujeito está sempre preso na linguagem e na relação com os seus objetos de falta, né? Aí a gente, para deixar isso mais inteligível, a gente traz daqui a pouco, a gente vai trazer aqui nesse vídeo, uma tabela de correspondências estruturais e vamos trabalhar o que cada uma apresenta, né? Mas antes dela, a gente tem que frisar que para Lacan, nas análises de textos, cheats, rimas populares, muitas vezes serve para ilustrar a função do significante
e as leis do desejo. Embora a rima da égua Pocotó seja um elemento da cultura popular brasileira, nós podemos mapear nessa estrutura lógica utilizando os conceitos das fórmulas da sexuação e a estrutura do grafo, né, constante no texto, né, o grafo do desejo constante no texto. Na perspectiva lacaniana, a estrutura dessa sentença revela uma dinâmica de suplência e objeto de mediação. Aí vamos para a nossa tabela de correspondência lacaniana, que a gente vai apresentar aqui o elemento da sentença, a função estrutural e justificativa psicanalítica. E vamos fazer isso nessa ordem. Vamos começando, por exemplo, no elemento da sentença o jumento e o cavalinho. Eles representam o que na função estrutural? O pequeno outro. E na justificativa psicanalítica representam uma série de semelhantes, os pares especulares que buscam identidade no campo do outro. Assim como nunca andam sós. No texto está nunca andam só, mas talvez tenham feito isso por uma licença poética para rimar, mas nunca andam sós. Então, o que ele representa? A falta, né? Indica que o sujeito é incompleto e a solidão é evitada através do laço social mediado por um terceiro elemento, que aqui é o que entra a égua Pocotó. Sair para passear é o objeto de. O movimento, o ir em direção a que caracteriza a metonímia do desejo. A égua Pocotó, mais um elemento dessa sentença, que ela é o quê? É o objeto, causa do desejo. Ela é o ar disso. Ela é o elemento que causa o passeio e sustenta a relação entre os pares. É o objeto que preenche a lacuna da jornada. Pocotó. O Pocotó é o significante puro dentro desse texto, dessa estrutura, porque é o som, esse som onomatopaico, né, onomatopaico, que esvazia o sentido e marca o ritmo do inconsciente, que é o gozo da língua. Aí vamos para a análise teórica, para o texto não ficar, o vídeo não ficar muito grande. A gente já vai partir logo para a análise teórica da estrutura da tríade. Lacan ele postula que a relação dual, o jumento e o cavalinho, é sempre instável e imaginária. Para que haja uma ordem é necessário um terceiro elemento, a égua Pocotó. Funciona aqui como significante mestre. Os sujeitos são o jumento e o cavalinho, mas o significante mestre da sentença é a égua Pocotó, porque ela é o ponto de basta, como Lacan chamaria de point de caption, que dá sentido à caminhada do grupo. O objeto, a égua, não é apenas um animal na sentença, ela é o que os sujeitos levam. Olha só, é o que os sujeitos levam a passear. Na economia libidinal, levamos conosco aquilo que nos falta. Ela representa o objeto que, embora externo, é o que permite aos sujeitos operarem no mundo sem sucumbir à angústia da solidão. O nunca andam sós, né, da sentença. O terceiro ponto dessa análise é a função do ritmo, la langue. La langue está nessa la langue o termo Pocotó. O termo Pocotó é o que o Lacan chamaria de la langue, porque que na tradução é a língua tudo junto, é um significante que produz prazer pelo som antes mesmo do sentido. Ele marca o passo, o automatismo da repetição, o autômaton, que é a base da estrutura do inconsciente. Essa estrutura demonstra como o sujeito da sentença, os animais, o jumento e o cavalinho, só conseguem deslocar no real através da mediação de um objeto simbólico que organiza sua realidade. Muito obrigado para quem ficou até aqui nesse vídeo. Eu sou Levi Beltrão. Nas artes eu sou ator, intérprete de música popular brasileira, pesquisador de música para teatro e agora tentando me lançar também como analista de letras de música, das músicas populares brasileiras, à luz da filosofia, à luz de Lacan, e vamos lá.
Se você tem alguma letra de música que você tem curiosidade, quer também, sugira aqui, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Um beijo!